dia, bom dia, queridos, bom dia, irmãos. Começando mais uma leitura da Bíblia, estamos avançando, né? Hoje vamos ler o capítulo 14 do livro de Lucas. Eu acho que a gente já está no meio desse livro, né? Já estamos quase no meio. São 24 capítulos, já passamos um pouco. Estamos na metade do livro do Evangelho de Lucas. Então, vamos dar início hoje à leitura com algumas reflexões, ok? Vamos orar para começar essa live. Sejam muito bem-vindos, você que está ao vivo e você que vai entrar para assistir a live gravada. Sejam muito bem-vindos. Oremos. Pai querido, Pai de amor, graças te dou, Senhor, por mais um dia na tua presença, mais um dia que o Senhor nos deu a vida, em que o Senhor nos deu um dia único, um dia personalizado para cada um de nós. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de podermos estarmos aqui juntos, orando, lendo a tua palavra, refletindo na tua palavra. Abre o nosso entendimento, Paizinho. Abre o nosso coração, que recebamos esses ensinamentos com o coração aberto, ardendo, com vontade de aprender, de colocar em prática tudo que aqui for falado. Gratidão, Senhor, por todo o ensinamento. Agora eu te peço, coloca o teu Santo Espírito em minha vida, neste ambiente, dirige este estudo, Senhor, que eu tenha foco, que nada tire a minha concentração e que tudo que aqui for falado esteja de encontro com a tua palavra, Pai. É o que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos começar a leitura do capítulo 14. E eu fiz algumas reflexões e aí eu vou falando para vocês, ok? Então vamos lá. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente, com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos da lei: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? Olha isso, gente. Ele entrou, ele foi convidado para comer na casa de um fariseu muito importante. E os fariseus, eles perseguiam Jesus, né? Eles perseguiam querendo achar alguma falha, algum erro para acusá-lo. E mesmo assim, Jesus foi ao evento, mesmo assim, Jesus foi à casa do fariseu no sábado. E aí, havia um homem que estava muito doente, muito inchado. E Jesus fez perguntas para os fariseus se era permitido curar no sábado. Mas ninguém respondeu nada. Então, ali, o que eu vejo é que as pessoas, elas não respondiam. Os fariseus, eles não respondiam, ninguém respondia a Jesus, porque eles desejavam mais estar certos do que conhecer a verdade. Então, eles se calavam, ninguém falava nada. E aí, o que eu entendo é que quando a pessoa não teve um verdadeiro encontro com Jesus, não teve um verdadeiro encontro com Deus, ela tem mais necessidade de estar certa do que conhecer a verdade. Ela acha que a sua
convicção, a sua opinião vale mais do que se entregar ao amor do Pai, se render à vontade do Pai. Então, para mim, ali eles não respondiam, porque eles desejavam estar sempre certos, sempre, do que conhecer o Senhor de verdade, conhecer a verdade realmente. Eles evitavam, então eles impunham a sua verdade, as suas verdades. E a necessidade, né, da pessoa que não conhece Jesus de fazer valer a sua verdade. Ela quer convencer a todo mundo de que ela está certa. Continuando no versículo 5, versículo 4. Mas eles ficaram em silêncio, tá vendo? Mais uma vez Jesus perguntou e eles se calaram, então ninguém respondia. Tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então ele lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Quando notou com os convidados, quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou uma parábola. Então Jesus foi convidado para um jantar, ele curou o enfermo no sábado, ele indagava aos fariseus, mas ninguém o respondia. E na hora de sentar à mesa, ele notou como os convidados escolhiam os lugares. E aí ele conta uma parábola. Olha o que Jesus fala. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Nessa parábola, o que Jesus ensina, o que nós vemos, é que as pessoas elas queriam um lugar de destaque. Os fariseus, os religiosos, queriam um lugar de destaque como existe hoje na atualidade. Né? Existem pessoas que até na própria igreja, querem lugar de destaque, seja no ministério, seja como membro, seja fazendo alguma coisa dentro da igreja, ela quer um lugar de destaque. Então as pessoas queriam um lugar de destaque. E Jesus está dizendo aqui, ó, todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, gente, dos pecadores, eu sou o principal. Eu sou o principal. Então, eu não tenho que escolher lugar, eu tenho que ter humildade de sentar lá atrás e aí sim aguardar, porque a gente não precisa provar nada para o homem. A gente não precisa mostrar nada para o homem. Não se preocupem em fazer a coisa para ser visto pelo homem. Nós precisamos ser vistos por Deus. Ele que precisa nos ver. É para Ele que fazemos as coisas. Então,
Se mantenha na sua, fique no seu lugar, não procure estar em destaque na tua igreja para aparecer, para dizer que sabe, para dizer que tem ministério. Não queira aparecer para ninguém, não queira ter lugar de destaque para ser visto pelo homem, queira ter lugar de destaque no céu para ser visto por Deus. É isso que ele nos ensina, é isso que ele quer de nós. Continuando no versículo 12. Gente, aqui no versículo 11, quando ele diz, pois todo o que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado, nós somos pecadores, né? Nós somos pecadores igual a todos, não somos melhores que ninguém, não sabemos mais que ninguém. Então, nos coloquemos sempre numa posição de humildade, sempre, porque se estamos aqui é pela graça e misericórdia do Pai. Continuando no versículo 12. Então Jesus disse ao que tinha convidado, quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos. Outra parábola, olha isso. Não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo. E assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque este não tem como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. É o que nós já falamos aqui, né? Não viva sua vida fazendo algo para alguém, esperando receber alguma coisa em troca. É isso que ele nos fala. Não faça nada para alguém, porque quando ele diz aqui, ó, quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos, parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Então, o fazer algo para alguém não pode estar condicionado a querer receber algo em troca. Tudo que você faz tem que ser por amor. Então, é preferível que você dê um banquete para os pobres, os aleijados, mancos e os cegos, do que para os ricos. E se você for parar para pensar, ele está fazendo aqui uma alusão à conversão, à aceitação dele, à aceitação de Jesus. O que é mais fácil? Para quem é mais fácil você falar de Jesus? Para o rico ou para o pobre? Quem é que vai aceitar melhor a palavra? O pobre. Porque o rico, na maioria, não estou generalizando, mas na sua maioria, o rico acha que não precisa de Deus. O rico acha que é autossuficiente, que é abastado, que tem tudo o que precisa, mas o principal ele não tem, que é o Senhor Jesus em sua vida. E para isso, quando a gente vai falar do amor de Deus para um pobre, para uma pessoa que necessita, para uma pessoa que está doente da alma, uma pessoa que está sofrendo com algum problema, ela está com o coração aberto para ouvir a mensagem. É mais fácil. Então é isso que ele quer nos mostrar aqui. Então precisamos fazer as coisas sem esperar receber nada em troca e fazer pela graça, fazer como Jesus fez, que ele, aonde ia, multidões o seguiam. E essas multidões eram os pobres, os coxos, os cegos, os doentes. A grande verdade é que somos nós, né? Nós que estamos seguindo hoje ao Senhor. Nós seguimos ao Senhor.
Continuando no versículo 14, né? Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Como é lindo isso, né? A gente saber que tudo que a gente faz por amor, que a gente faz por próximo, que a gente faz com coração, que a gente faz pela graça, como Jesus fez, nós teremos a recompensa na ressurreição dos justos. Isso é maravilhoso. Continuando no versículo 15. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Aqui é a parábola do grande banquete, que para mim é a parábola da grande desculpa, das grandes. De você se desculpar e você justificar a sua. De não estar, não querer estar na mesa com Jesus. Isso aqui, essa parábola é muito importante, presta atenção. Jesus respondeu para esse homem que falou, né? Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Certo homem, gente, é Jesus, é ele. Ele está se referindo a ele. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Então, certo homem é Deus. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi, estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Que coisa, né? Os 3 deram desculpas para não estar no jantar, para não estar ao jantar de Deus. E o servo, Jesus está dizendo que ele é o servo, ele é o servo. Então aqui, olha, Jesus ele te convida a conhecer o Evangelho. Jesus te convida para sentar no banquete de Deus. Que privilégio que nós temos de sermos convidados a sentar no banquete, à mesa com Deus. E aqui 3 pessoas dão desculpas. Tem uma propriedade, precisa ir vê-la. Então, acabou de comprar uma propriedade, precisa ir vê-la. Tem uma empresa e precisa ir vê-la. Casou, tem uma família e não pode ir agora, porque está ocupado com a família. Gente, nada disso é ruim. Tudo isso é bênção de Deus. Comprar uma propriedade é bênção de Deus. Estar prosperando na sua empresa é bênção de Deus. Casar, constituir uma família é bênção de Deus. O que aconteceu aqui é que essas 3 pessoas colocaram essas 3 coisas como ídolos. Eles idolatraram essas coisas. Então colocaram à frente de Deus. Não podemos colocar nada à frente de Deus, senão se torna ídolo. O dinheiro, se a gente ama o dinheiro mais que ao Senhor, a gente está idolatrando. A gente não ama o Senhor, a gente ama o dinheiro. Se a gente se preocupa mais em cuidar da empresa,
porque a gente nunca tem tempo, a gente nunca pode. Se a gente não priorizar o Senhor Jesus, a gente não vai ter tempo para Ele. Por isso é importante que priorizemos a nossa intimidade com Ele, que priorizemos esse contato com Ele. E aqui diz assim, olha, então a gente aprende que todas essas desculpas que foram dadas são bênçãos, mas acabou se tornando maldição, porque eles tornaram essas coisas idolatria, eles idolatravam essas coisas. Então, quando colocamos estas coisas em primeiro lugar em nossa vida, isso passa a não ser mais bênção, passa a ser maldição, porque passa a ser idolatria. Então, precisamos estar prontos para servir primeiro ao Deus. Olha isso, gente. Eles negaram o convite de Jesus para estarem no banquete de Deus por conta dessas coisas. Que não façamos isso, que estejamos sempre prontos a ouvir a palavra, com o coração aberto para receber a mensagem. É isso que ele está nos falando. Cuidado com as desculpas que você dá para não estar na presença do Pai. Cuidado com as desculpas que você dá para não ter intimidade com o Pai, para não priorizar o Pai. É essa a importância de aceitar o convite de Deus a esse banquete. Essa é a importância. Não priorize as outras coisas. Primeiro, priorize a Ele. Continuando no versículo 21. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então, o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo. Deus irou-se. Deus irou-se. Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Como é forte isso, né? Então a gente, que não sejamos nós, essas pessoas que deram desculpas para estar no banquete de Deus. Que não sejamos nós, que tenhamos isso em mente. Porque nós estamos que estar atento, porque a volta dele é chegada, ele está voltando. E precisamos estar vigilantes, precisamos não nos distrair. Então, que não sejamos nós as pessoas que colocam outras coisas como prioridade na frente do Senhor. Continuando no versículo 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, olha isso, outra parábola. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Ele está dizendo que não podemos ser o discípulo dele se amamos mais alguma coisa, seja o que for, mais do que a ele. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre primeiro,
não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que vivem irão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. O que ele está nos ensinando aqui? Jesus diz o seguinte: entre você e sua família, ele não está dizendo aqui, porque há um entendimento muito errado, muita gente entende errado isso aqui, quando Jesus diz aqui, ó, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida, mais do que a mim não pode ser meu discípulo. Gente, temos que amar a nossa família, temos que amar. A diferença é que quando não conhecíamos a Jesus, a gente amava a nossa família incondicionalmente, continuamos a amar. Só que agora, na presença do Senhor, nós temos Ele entre nós e a nossa família. Entre eu e a minha família, entrou alguém. Entrou alguém. Jesus. Jesus entrou entre eu e a minha família, entre você e a sua família. Temos que amar, sim, essa é a diferença. Temos que amar, sim, incondicionalmente a nossa família. Mas Jesus, ele está ali no meio da gente. E aí, entre nós e a nossa família, entrou Jesus. Ele passa a ser o mediador entre eu e todas as outras coisas. Nunca mais eu vou estar sozinha, nunca mais eu posso pensar somente nas minhas vontades, porque Jesus, ele habita em mim. O Espírito Santo de Deus habita em mim. Então, ele passa a ser o mediador da minha vida. Ele habita no meu ser. Ele está entre todas as outras coisas. Ele está ali fazendo a mediação. Então, ele é mediador entre todas as coisas. E Jesus, ele está em primeiro lugar. Ele está em primeiro lugar. Sempre. E aqui no versículo 28, olha, ele diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre primeiro, não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem irão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Gente, é o preço do discipulado. Esse é o preço do discipulado, seguir Jesus. E custa caro seguir Jesus. Salvação, ela é de graça, mas seguir Jesus custa tudo. Salvação, guarda isso, salvação é de graça, mas seguir Jesus custa tudo. É o preço do discipulado que a gente tem que pagar. Se a gente está disposto a segui-lo, vai custar a nossa vida, vai custar as nossas vontades, vai custar os nossos desejos. Temos que matar a nossa carne diariamente para fazer a vontade do Pai. Com Deus, gente, não dá para barganhar. Com Deus não dá para barganhar. Para ser discípulo de Jesus, a gente tem que abrir mão de muita coisa, porque custa tudo, custa muito caro. Custa muito caro. E continuando aqui no versículo 31, então ele diz aqui no 30, né? Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. É o que acontece, né, gente? As pessoas, elas aceitam Jesus, mas no primeiro desafio, na primeira luta, no primeiro
Na primeira dificuldade, a pessoa desiste. A pessoa volta atrás e não quer mais. Então ele diz aqui, preste atenção, preste atenção se você quiser construir uma torre. Primeiro se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-lo. Pensa antes de se resolver a seguir Jesus, se resolver a aceitar Ele em sua vida, porque é uma vida de renúncia. Seguir Jesus custa caro e é uma vida de renúncia. E para que você não volte atrás no meio do caminho, porque ele diz aqui, né? Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Para que você não seja envergonhado, calcule direitinho se você está disposto a entregar tudo, a colocar a tua vida aos pés do Senhor, a dizer para Ele, eis-me aqui, Senhor, a minha vontade não prevalece mais, o que prevalece é a tua. Faz da tua vontade o que o Senhor quiser na minha vida. Você tem que estar disposto a isso, porque seguir Jesus custa caro e é uma vida de renúncia. Versículo 31. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar, olha isso, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Mais uma vez ele enfatiza isso. Precisamos renunciar a tudo para ser discípulo do Senhor. Ser discípulo do Senhor custa muito caro. Versículo 34, para terminar o capítulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurar? 35. Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, gente, nós precisamos ser o sal da terra. Mas o sal precisa ter sabor. O sal precisa ter sabor nas coisas, ter alegria. A nossa vida servindo ao Senhor tem que ser uma vida de alegria, mesmo tendo que renunciar muita coisa. Mas tem que ser uma vida de alegria. Então, o sal, ela tem que dar sabor à nossa vida. Temos que ser sal do mundo. Mostrar para o mundo que está na presença do Pai, que seguir o Pai é maravilhoso. Ser discípulo do Senhor é maravilhoso. Teremos uma recompensa grande no céu. Isso é que precisamos. E aí, aquele que quiser ser um discípulo de Jesus, ele diz, siga-me, siga-me, e deixe tudo em segundo plano. Primeiro plano, Jesus. Segundo plano, o resto. E me coloque como prioridade em sua vida. Esse é o chamado para mim e para você. Esse é o chamado dele para mim e para você. Será que você está disposto a entregar tudo para seguir Jesus? Você já parou para pensar? Será que você está disposto a entregar a sua vida ao Pai para estar no banquete com Deus, como convidado de honra? Olha que glória, que maravilha. Você está preparado? Essa é a pergunta. Pense, reflita. Você está disposto a entregar a sua vida para seguir Jesus? Nunca esqueçam que seguir Jesus é uma vida de renúncia. Seguir Jesus custa muito caro. Uma vida de discipulado é uma vida de renúncias, é uma vida que custa caro, porque a salvação ela é de graça.
mas seguir não. Então, que tenhamos isso no nosso coração. E a minha pergunta para você é essa: você está disposto? Você está disposto a entregar tudo ao, na mão do Pai? Você está disposto a entregar tudo para o Senhor? Você está disposto a receber esse convite maravilhoso de estar no banquete de Deus? Porque Jesus convidou esses homens e os três lhes deram desculpas que não puderam ir. Sabe por quê? Porque priorizaram as coisas desse mundo. Que não sejamos nós a fazer isso. Que estejamos sempre, que em nossa vida seja sempre o Senhor o primeiro em tudo. E que não esquecemos, que nunca esqueçamos que a nossa família, os nossos amigos, todos são muito importantes. Quando ele diz que se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, ou sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meus discípulos. Jesus, ele abençoa demais a família, mas o que acontece depois da nossa conversão, depois que a gente tem o Senhor em nossas vidas, é que ele passa a ser um mediador, ele passa a estar entre eu e a minha família. Então ele passa a ser o mediador da minha vida em todas as coisas. Ele está sempre em primeiro lugar. Primeiro ele, depois as coisas. Primeiro ele, depois a minha família. É óbvio que a gente precisa amar a nossa família, mas Jesus está no meio desse amor. Nós agora temos ele como mediador nas nossas vidas, porque nós não estamos mais sozinhos. O Espírito Santo habita em nós. Então é isso que a gente precisa gravar, que não sejamos essas pessoas que dão desculpas para não estar na presença do Pai, que a gente faça pelo outro, não esperando receber algo em troca, mas que a gente faça pela graça, como Jesus fazia, como Jesus faz, porque nós somos miseráveis pecadores, tão pecadores quanto qualquer um. Não existe pecadinho e pecadão. Existe, como eu vou explicar, a gravidade. Por exemplo, uma pessoa que é adúltera, uma pessoa que, por exemplo, que tem mulheres na rua, um homem que tem mulheres na rua, ou vice-versa, está pecando, tem várias mulheres. Mas aquele que é casado e está adulterando também, o pecado dele é maior. Não é maior, o peso é maior. Não existe pecadinho e pecadão. O peso é maior. Então, com certeza as consequências virão, porque o salário do pecado é a morte. E todo pecado tem a sua consequência. O Senhor é o justo juiz. Ele nos perdoa, ele é misericordioso, ele é maravilhoso, ele é bondoso, ele é amoroso. Ele está pronto a nos perdoar. Basta você ter um coração humilde, sincero e se voltar para ele. Mas o Senhor é justo. O fato dele me perdoar não significa que eu não vou responder por aquilo que eu fiz. Existem consequências. Existem consequências para tudo. Para cada ação existe uma reação. Então a gente precisa estar atento a isso. Ok, irmãos? Que bom que esse estudo terminou hoje. Amanhã a gente não vai estar aqui, porque amanhã é sábado. Então eu só vou voltar agora na segunda com o capítulo 15, tá bom? Então, segunda-feira, capítulo 15, o livro de Lucas. Falta pouco, nós estamos mais da metade, um pouquinho do livro. Já já a gente vai entrar no livro de João. Já já, tá bom? Então, pedindo a você que está aqui online,
Ângel, boa tarde, Deus abençoe. Pedindo a você que está aqui online, dá um pulinho lá no canal do YouTube, se inscreve no meu canal, curta, comenta, compartilha, porque o YouTube ele entende quando há essas ações de compartilhar, de curtir, de se inscrever no canal, o YouTube entende que o conteúdo é relevante. E aí divulga, manda para outras pessoas, mais pessoas têm acesso ao vídeo e mantém esse vídeo no ar, esse canal no ar. Então, por favor, você que vai lá no YouTube assistir a live, deixe lá o seu joinha, curta, comenta, compartilha com tua família, com teus amigos e se inscreve no canal, tá bom? Por favor, me ajuda aí a gente ganhar mais pessoas para ouvir a palavra, porque eu creio, eu tenho certeza, gente, a palavra de Deus ela não volta vazia. É como uma sementinha de mostarda. A gente tem apenas que jogar. O resto, o Espírito Santo se incumbe de fazer. Tá bom, gente? Então vamos orar para terminar a live. Pai querido, Pai de amor, gratidão, Senhor. Gratidão por esse momento especial, lendo a Tua palavra, fazendo algumas meditações, entendendo verdadeiramente essas parábolas, como falam o meu coração. Como é bom, Senhor, levarmos ao nosso entendimento tudo que o Senhor diz, mas que possamos levar também ao nosso coração e que possamos praticá-la, Senhor. Praticá-la, colocarmos em ação, que estejamos abertos para ouvir o Teu Evangelho, para receber o Teu Evangelho, que estejamos abertos a Te servir, que estejamos prontos, Senhor, prontos a Te servir, que coloquemos o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas sempre, sempre, Senhor, e que façamos tudo para o outro sem esperar nada em troca, que façamos como o Senhor, pela graça e misericórdia. Nos ensina a amar mais, Senhor, nos ensina a ter mais compaixão. Aumenta a nossa fé, Paizinho, aumenta a nossa fé. É isso que eu te peço. Obrigada por essa tarde, esse início de tarde maravilhoso na Tua presença. Obrigada, Senhor, por aquele que está aqui ao vivo, que se predispôs a estar na live ao vivo. Obrigada. Agora eu te peço, Pai, abençoa a vida de cada irmãozinho que entrou nessa live. Abençoa, cura, liberta, salva. Senhor, usa, Senhor, a Tua misericórdia, o Teu amor, a Tua bondade. A semente foi lançada, Pai. Que essa semente dê muitos frutos. Abençoa aqueles também, Senhor, que não estão online, mas que irão assistir essa live gravada. Abençoa cada um, Senhor, cada um. Cuida de suas famílias, cuida de seus filhos, cuide de seu trabalho, cuide de sua saúde, Senhor. Abençoa também, Senhor, a minha saúde. Abençoa a minha família. Abençoa tudo, Senhor, tudo que a gente se dispor a fazer em prol da sua vontade, que seja bênção. Que seja bênção. É isso que eu te peço, Paizinho. Perdoa os nossos pecados, perdoa os meus pecados. Perdoa, Senhor, porque somos pecadores. Somos pecadores. Nos ajuda a ser pessoas melhores. Nos ajuda a ter controle nas coisas que falamos. Nos ajuda a ter mais amor para com os outros. Nos ajude, Senhor. Nos ajude. Nos ajude a ser misericordioso. Nos ajude. É isso que eu te peço, Paizinho. É isso que eu te peço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia.
Amém, irmãos? Amém. Então é isso. Terminamos mais um capítulo. E segunda-feira eu estou aqui para lermos o capítulo de número 15. Tá bom? Deus abençoe vocês. Até segunda. Bom final de semana. Fiquem com Jesus. Beijos.